Aleluia. Cumprimenta as pessoas ungidas que estão perto de você e você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha estar nesse lugar, que maravilha estar junto com vocês nessa noite. Nós tivemos um tempo de férias, já falamos isso pela manhã e à tarde, mas existem públicos diferentes, então vamos reforçar o que foi dito. É bom estar de volta, é bom descansar. Muita gente perguntou, e aí, pastor, deu para descansar? Rapaz, aleluia, eu trabalho além da igreja e trabalhei bastante nesse tempo, mas houve um tempo de refrigério de qualquer forma, e é bom, melhor ainda, é estar de volta junto com vocês para fazermos o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Você está animado nessa noite? Amém. Eita, tá não. Você está animado nessa noite? Amém. Aleluia, melhorou. É porque está sem cantina, eu acho. O pessoal veio para comer aqui, aí não comeu. Aí disse, eita, só quando sair da igreja que a gente vai comer uma pizza, um hambúrguer, sem refrigerante, por favor. Nessa noite nós vamos falar sobre o descanso que há na fé. Diga, o descanso que há na fé. Você sabe que a Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é o próprio Deus em forma de palavras falando com a gente. A Bíblia é a forma que Deus usa de se comunicar com a gente. Obviamente, Ele fala através do seu Santo Espírito, de impressões que Ele coloca no nosso espírito. Nós somos um ser espiritual, ou seja, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você não é o que você consegue ver quando você olha no espelho. Você é um ser espiritual. E o nosso Deus é espírito também. E o seu espírito se comunica com o nosso espírito. Mas tudo que Deus fala com a gente, Ele vai falar alinhado com a palavra de Deus. Ele não vai trazer para você uma revelação ou um revelamento, como alguém diz, que esteja diferente da palavra de Deus. Não, eu tive um sonho, eu tive uma... O cabelo está desarrumado, melhorou. Ela bem discreta, aí eu tive uma revelação, apareceu para mim um anjo, apareceu para mim isso, aquilo, e me disse isso e aquilo. Se estiver em linha com a palavra, amém. Se estiver fora da palavra, então rejeite. Então a palavra de Deus é a forma como Ele fala com a gente. É o meio, é todo o embasamento de tudo aquilo que Ele vai falar com a gente. E todo livro, se a gente pegasse alguns livros aqui que tem no Verbo Shop, inclusive recomendamos que invista no teu crescimento espiritual, invista no teu conhecimento. Quando terminar o culto, você pode passar lá, adquirir alguns livros, investir na tua vida. E cada livro ele tem um tema. E o título, ele fala daquele tema. O título ele já dá uma ideia. E geralmente existe uma frase embaixo que fala mais um pouco. Atrás do livro vai dizer um resumo do que aquele livro trata, do que aquele livro ensina. Então, por exemplo, o livro Compreendendo o Caráter de Deus, de Jânio César. Qual o tema desse livro? É até óbvio, né? Mas se eu te disser que a Bíblia é uma coletânea de 66 livros, a Bíblia não é um livro apenas, ela é uma coletânea de 66 livros, e ela também tem um tema. Qual é o tema da Bíblia? A redenção, o resgate da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Esse seria o tema da Bíblia. A Bíblia vai tratar de diversos assuntos, mas todos os assuntos vão apontar para Cristo, vão apontar para o resgate que Ele fez a nós através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Então, tudo que foi ensinado na Bíblia aponta para Jesus. Mas Jesus só veio em Mateus. Jesus estava desde antes da criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi por Ele, tudo é para Ele, Ele está em tudo e Ele está desde sempre. Ele é eterno, Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é a revelação, a expressão exata de Deus.
Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: havendo Deus outrora, ou seja, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual, ou seja, através do qual, através do Filho, também fez o universo. Versículo 3, ele, que é a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, todas as coisas foram feitas por ele, e todas as coisas são sustentadas por ele. E como a gente acessa essas realidades espirituais que ele providenciou para nós através da sua morte e da sua ressurreição? Através da fé. A fé é o estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo. Todo cristão, todo justo, a Bíblia diz por 4 vezes, o justo viverá pela fé. Algumas pessoas têm dúvida. Mas eu já ouvi falar que a Bíblia diz também que não existe nenhum justo, nenhum sequer. E de fato, mas isso se refere à justiça própria. Ninguém é justo pelo que faz. Você é justo pelo que Jesus fez por você. Você não é justo porque você busca ter uma vida diferente, você busca ter uma vida santa, você busca ter uma vida separada. Ei, você é justo porque Jesus justificou você através da sua morte naquela cruz. Ele tomou a culpa que era sua e que era minha, sobre si, morreu, pagou o preço e ressuscitou. E nós, quando recebemos a Ele como Senhor, ressuscitamos juntamente com Ele. O nosso velho homem, ele morreu e nós ressuscitamos juntamente com Ele. E estamos hoje mesmo, assentados junto com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. Está lá em Efésios, no capítulo 1. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas para entendermos isso, nós não podemos aceitar, entender de forma natural, porque as coisas espirituais se discernem, se entendem, se percebem espiritualmente. Tem gente que está tentando convencer o mundo de coisas espirituais. Ei, o mundo não vai entender as coisas espirituais. Ei, o pessoal no teu trabalho, o pessoal na tua vizinhança não vai entender a tua vida com Deus, a tua dedicação a Deus, o teu amor por Deus, porque isso são coisas espirituais. Isso se discerne espiritualmente. Só quem está aqui, só quem veio para esse lado consegue compreender. Porque só quem veio para esse lado nasceu de novo e teve o seu espírito conectado com o Espírito de Deus. E eu quero falar com você nessa noite sobre nós termos essa vida de fé, sobre nós termos essa vida que agrada a Deus, porque sem fé, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe outra forma de agradar a Deus a não ser pela fé. Eu estou tendo uma vida separada, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. Ei, não me entenda mal, isso é ótimo, isso é muito importante. Isso é indispensável, mas não é isso apenas que vai agradar a Deus. Se eu tiver uma vida de leitura da palavra, se eu vier para a igreja todos os dias, até quando a igreja está fechada, pastor, eu venho e fico aí na frente só porque eu gosto mais da igreja. Ei, não adianta eu fazer muita coisa e eu não viver pela fé, não ter uma vida de fé. Porque a fé agrada a Deus. E o que é a fé? A fé é a certeza, Hebreus 11:1, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé não se baseia nos sentidos naturais. Quais são os sentidos? Olfato, paladar, tato, visão, audição. Então eu ouço alguma coisa, eu ouço alguém falar, eu sei que a pessoa está aqui. Por quê? Porque o meu sentido natural captou que existe alguém perto de mim. Eu vejo você e eu sei que você está aqui porque a minha visão captou a sua presença. E eu consigo perceber a tua presença. Mas a fé, ela não se baseia nisso. A fé me dá uma certeza. Ei, Deus está aqui. Ei, Deus está dentro de mim. Ei, Deus, Ele me fortalece. Deus, Ele me guarda. Deus, Ele me protege. Deus vai à tua direita. Deus vai à tua frente. Deus está à tua retaguarda. A boa mão dEle está sobre você. Ele te guarda todos os dias. Nenhum mal pode te atingir. Nenhum mal pode chegar até você. Mas aí você abre o olho, você olha de lado, você tenta ouvir alguma coisa e você não consegue perceber nada. Por quê? Porque a fé, ela não se baseia no que os teus sentidos podem captar. Mas existe uma convicção. Existe uma certeza. Sei que a gente estava no louvor, a gente sentou, está um pouquinho quente. Está tendo recorde de temperatura alta. Então, por mais que os ar-condicionados estejam funcionando, mas está um pouquinho calor. Mas a gente vai aumentar também a capacidade de ar-condicionado aqui. Aí você vai ter que vir de casaco.
Vai ficar gelado aqui, mas quente espiritualmente. Aleluia. Então tenha um pouquinho de paciência, aguenta o calor, te abana, pega o leque. Antigamente a gente via muito isso, né? Eu estou dizendo para as mulheres, viu? Presta atenção. Então, existem realidades espirituais que precisam ser acessadas através da fé. Porque a fé vai criar para você uma realidade natural de algo que já existe no reino espiritual. Existe algo providenciado para você no reino espiritual, que foi conquistado por Cristo. Como eu vou acessar essas coisas? Através da fé. Eu gosto de um exemplo de que a graça é um depósito. Tudo que nós recebemos, Deus nos deu pela sua graça. O que quer dizer graça? Uma das definições é favor imerecido. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para acessar, foi nos dado de graça, mas alguém pagou um preço. Se você chega no restaurante, eu digo, ei, pode comer que já está pago. Você vai pagar alguma coisa? Mas alguém pagou? Pagou. Por quê? Porque eu disponibilizei para você aquilo, eu paguei um preço e você vai lá e come de graça. Jesus disponibilizou para nós tudo que nós temos. Tudo que é referente à vida, tudo que é referente à prosperidade, à abundância, à saúde, à paz, ao amor, Jesus já providenciou para nós. Mas eu preciso de algo que vai abrir esse bom depósito da graça, onde lá dentro está depositado tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que foi prometido por Deus está lá dentro. Mas existe um braço espiritual que abre essa porta e que vai lá dentro buscar essas realidades e trazer para o reino natural. O que é esse braço? A fé. A fé te faz acessar aquilo que Deus providenciou para você no reino espiritual e traz a existência para o reino natural. Eu não sei se você já assistiu aqueles desenhos, que antigamente alguém abria um portal, e mais recente tem aquele Doutor Estranho, né? Que abre um portal, e aí dentro daquele portal ele vai para outra dimensão, e ele acessa um outro lugar. Então a fé, ela abre um portal espiritual para você, e faz você ir para outra dimensão, para buscar tudo aquilo que Deus providenciou para você, e trazer para a dimensão onde você está. A fé não é algo abstrato. O que é a fé? A fé, né, é um pensamento. Não, a fé é uma certeza, é a substância das coisas. A fé é exata, a fé é precisa, a fé funciona. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é sobre um descanso que há na fé. Porque se a fé é uma certeza, se eu tenho uma certeza, se eu tenho uma convicção de algo que foi dito para mim, eu posso descansar. Quando é que eu não vou descansar? Quando é que alguém promete algo para você e você não descansa? Eu estou falando de pessoa. Esqueça a realidade espiritual nesse momento. Alguém chega para você e te promete algo. Quando é que você não descansa diante dessa promessa? Quando você não confia que essa pessoa vai cumprir aquilo que ela prometeu. É ou não é verdade? Rapaz, esse cara já me prometeu tanto isso. Esse meu chefe já me prometeu tanto, não, esse ano a gente vai melhorar aqui, esse ano melhora teu salário, esse ano isso, esse ano aquilo, e eu não vejo nada. Aí lá vem mais uma promessa. Ano que vem é ano de muitas promessas, né? Ano que vem, para quem não entendeu do que eu estou falando, ano eleitoral. Meu amigo, eu não sei quem vai ganhar não, mas eu sei que pelas promessas o Brasil vai ficar igual a Suíça. Porque quando eu vejo as promessas de qualquer um dos lados, não, porque saúde vai melhorar, e hospitais de primeiro mundo, e educação de primeiro mundo, e toma promessa. Aí você olha aquela propaganda eleitoral, aí você diz, de novo. Não porque nós vamos consertar o Brasil. Mas esse aqui que passou 16 anos no poder, ele vai consertar o Brasil agora? Não, porque o Brasil está terrível, agora a gente vai corrigir. Oxe, mas não foi ele que estava governando? Aí a gente diz, mais promessa. Eu não estou falando nenhum partido não, viu? Tem, de todos os lados tem esse tipo de coisa. Aí já tem gente... Aí promessas, promessas e promessas. E nada de se cumprir. A gente diz de novo promessa. Mas quando é que você acredita, que você descansa na promessa? Quando a pessoa prometeu uma vez, ela cumpriu. Prometeu de novo, ela cumpriu. Prometeu de novo, ela cumpriu. Ela nunca volta atrás com a palavra dela. Quando ela diz alguma coisa, você... Está tudo certo. Ele prometeu, ele vai cumprir. E quem é que nunca volta atrás com a sua palavra? O nosso Deus. Que por acaso é o teu Pai também.
que por acaso te ama mais do que qualquer pessoa, jamais te amou na vida. Ele não volta atrás com a sua palavra. O que ele disse para você que aconteceria, vai acontecer. O que ele disse para você que aconteceria esse ano, sabia que ainda pode acontecer, ainda tem 4 dias para acontecer. E vai ter gente aqui que vai viver milagres ainda esse ano, que vai viver intervenções divinas ainda esse ano. Ah, pastor, eu não gosto muito dessa palavra assim de, porque vem isso, porque vem aquilo outro. Acho que um evangelho assim de só coisa boa. Você sabe o que significa evangelho? Boas notícias. Aí tu liga o jornal. Outro dia a gente estava em algum lugar, a gente não costuma ligar a televisão em casa. É muito raro. Aí eu não lembro se a gente ligou, estava em algum lugar e morreu fulano não sei aonde. E a gente conversando, daqui a pouco morreu fulano não sei aonde. Daqui a pouco outra morte não sei aonde. Eu disse, vamos desligar. Rapaz, não tem. Eu ligo a televisão, é notícia ruim. Tu liga o rádio, é notícia ruim. Tu olha no Instagram, dependendo das páginas que tu segue, é um bocado de coisa ruim. Aí tu vem para a igreja, mais coisa ruim. Mais peso. Não, porque Jeová vai vir com a mão pesada sobre você. Todas as vezes que você vê a mão do Senhor sobre alguém é para abençoar. A boa mão do Senhor. A Bíblia se refere várias vezes como a boa mão do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, ele não muda, nele não há mudança ou sombra de variação. Lá em Tiago 1,17 vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir, então ele não muda. Deus é amor, ele é a própria bondade, ele é a própria manifestação do amor. E eu preciso acreditar no caráter de Deus e descansar no caráter dele. Existe um descanso quando eu acredito, o meu pai é bom. Mas quando eu olho para ele, eu digo, será que hoje ele está querendo fazer viver ou ele está querendo matar? Será que hoje ele está querendo me abençoar ou ele está querendo quebrar minhas pernas? Não, porque eu já vivi em meios evangélicos que pregavam esse tipo de coisa. Uma vez eu fui para uma vigília, eu estava virado, vigília, ia para Monte que tem em Pernambuco, que tem vigília, Recife, essa região, eu conheço quase tudo. Ponto dos Carvalhos, Monte dos Guararapes, já fui para tudinho. Orar, buscar o Senhor. Depois eu descobri que podia fazer isso em casa também. Mas já fui, não condeno quem vai não, problema nenhum. Agora é o mesmo efeito de estar em casa. Aí fui, e isso e aquilo, e numa dessas vigílias que eu estava, aí eu, rapaz, eu estou cansado. Caramba, várias noites sem dormir, aí dorme de dia um pouquinho e vai. E eu gostando daquilo, mas o corpo sente. E a gente foi para a casa de uma pastora, aí eu lembro que a pastora disse, eu estou cansada. Aí ela, não, senhor, estou cansada não, perdão. Ela disse, um irmão que eu conheço disse que estava cansado, Deus cortou as 2 pernas dele. Pronto, agora vai ficar na cadeira de roda o resto da vida. Eu digo, misericórdia, Senhor, eu estou novinho, estou novo. Posso ficar mais 10 noites seguidas em vigília. Mas sabe um medo do caráter de Deus, sabe eu não sei se ele hoje, rapaz, o servo de Deus, que estava cansado, filho de Deus, ele torou as pernas. Está cansado, fica na cadeira de roda agora? Misericórdia, rapaz. A Bíblia diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso pai? Aí, se teu filho te desobedece, se tu pudesse, tu colocaria um câncer nele? Desobedeceu, toma um câncer aí, para tu aprender. No máximo, tu dá umas palmadas, umas chineladas, umas cintadas. Eu nunca me traumatizei com isso. Mas tem hoje uma educação positiva, né? Meu amor, você quer tomar banho agora? Vamos tomar banho. Não, assim não, tem que se abaixar. Vamos tomar banho agora, meu amor? Quero não! Tá bom, meu amor. Filho tem que aprender quem manda. Mas por causa disso, aí na cabeça do filho ele não quer tomar banho naquela hora. Mas você sabe que ele precisa tomar banho naquela hora. O filho não quer ir para a escola. Mas você sabe que ele precisa ir para a escola. Você vai. Sabe porque você é mau? Não, é porque ele não sabe das coisas ainda. Mas você está cuidando dele.
Mas se você pudesse fazer um mal pesado a ele, colocar uma doença pesada nele, condená-lo à morte, meu irmão, você não faria isso. Imagina o nosso Deus. Então, descansar em Deus pressupõe, primeiro, confiar no caráter dele. E uma das definições de caráter é estabilidade de vontade. Ele não muda a sua vontade. Ei, descansa. Ele sabia, inclusive, que na tua caminhada tu ia pecar. Ele sabia, inclusive, que na tua caminhada tu ia desagradar ele algumas vezes. Isso não é a liberação de, ei, pô, vive de qualquer jeito que está tudo certo. Não, não é. Mas ei, se há arrependimento no teu coração, ele está pronto para te perdoar. E de fato ele já liberou o perdão sobre a tua vida, é só você receber. Mas às vezes a gente erra e a gente fica mais apegado à condenação do diabo, como se o poder do diabo fosse maior do que o poder redentivo de Jesus na cruz. Ei, o que Jesus fez na cruz por você é suficiente. Foi suficiente o que ele fez. Então não te apega à condenação do diabo. Não te apega à tua incapacidade de produzir resultado. Te apega à capacidade de Deus, que uma das definições de graça é poder capacitador. Então a graça, tanto ela é um favor imerecido, como ela é também um poder para você andar do jeito que Deus te chamou para andar, sem ser pela tua força. Porque se eu pudesse me santificar pela minha própria força, eu não precisaria de Jesus. Qual a necessidade de o Espírito Santo vir habitar dentro de mim? Qual a necessidade dele morrer por mim na cruz, se eu posso viver uma vida santa sozinho? Não, eu não consigo. Então ele morreu, ele subiu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Consolador. Quando ele menciona o Espírito Santo, ele diz o Consolador. O Espírito Santo tem várias palavras que o definem, mas a primeira delas que Jesus fala é o Consolador. Ei, você precisa de consolo? Ele é o teu consolo. Você precisa de alívio? Ele é o teu alívio. Você precisa de força? Ele é a tua força. Você precisa de provisão? Ele é a tua provisão. No Antigo Testamento existem vários nomes redentivos, chamados nomes redentivos de Deus. Cada um, de acordo com a necessidade, se referia a Deus com um nome diferente. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jirê, o Deus da provisão, Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Estou precisando de paz, Jeová Shalom. Estou precisando de justiça, fui injustiçado, Jeová Tsidekenu. Cada nome redentivo de Deus para uma das características redentivas, resgatadoras dele. Mas em Jesus, todos esses nomes se unem. No nome de Jesus é suficiente para você. O nome de Jesus pode mudar qualquer situação da tua vida. Basta você crer e descansar. Imagine que, pronto, essa semana, quarta-feira, culto da virada aqui na igreja, às 22 horas. Se você quiser participar, venha e chegue cedo. Porque muita gente gosta de participar desses cultos e não tem lugar para todo mundo. Então, quem chegar primeiro, senta. Quem chegar depois, fica em pé. Os jovens se sentam por aqui, a gente se aperta. Quando for a hora da virada, vai buscar os filhos e a gente, juntos aqui, vai participar. E eu digo para você, olha, quarta-feira a gente vai ter culto da virada. E quinta-feira não vamos ter culto, que é o dia seguinte. Aí você fica, mas será que vai ter mesmo culto da virada? Rapaz, mas não é toda quinta-feira que tem culto. E essa quinta o pastor disse que não tem. E tem culto da virada. Mas será mesmo? Aí quarta-feira, não, vou não. Acho que vai ter culto não, vai nada, conversa do pastor. Aí manda mensagem para mim, pastor, vai ter culto mesmo? Tu acha que eu ia ficar feliz com isso? Rapaz, ele está duvidando de mim, olha que coisa boa. Não, meu irmão, disse, eu não disse que ia ter culto. Por que não vai ter culto? Por que tu está duvidando se eu falei? Porque tu não confia no que eu estou falando. Então tu está duvidando. Então tu não descansa, tu não age de acordo, tu não vem para a igreja porque tu não confia no que eu estou falando. Aí eu vou ficar feliz contigo. Imagina Deus. Deus prometeu, aí tu fala, mas será que vai acontecer mesmo? Esse negócio de abençoado. Tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Abençoado ao entrar, ao sair, por onde eu passar. Mas é assim mesmo. É porque Deus não conhece meu chefe. Se ele conhecesse, ele não ia botar isso na Bíblia, não. É porque Deus não sabe onde eu moro. Porque lá na minha rua, prosperar, naquele bairro, que ele não sabe.
Ei, Deus sabe de tudo. E se Ele falou para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para fazer acontecer tudo aquilo que Ele prometeu. Ah, pastor, mas nenhum profeta se levantou para me dizer alguma coisa. Ei, a palavra dele é suficiente para te dizer o que você precisa acreditar. A Bíblia está cheia de promessas ao teu respeito. Dá uma meditada em Deuteronômio 28, por exemplo. A primeira parte do capítulo. Por que a primeira parte? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se tiveres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, serás bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o teu ventre, bendito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, e o fruto da tua amassadeira, e vem bendito, 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 bendito. Aí chega na segunda parte do capítulo, ele vai dizer, mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não tiveres o cuidado de fazer, mais devagar, né? E fazer tudo quanto nele está escrito, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Essas maldições. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. Ei, a maldição, Jesus já pagou o preço na cruz. Não tem maldição para quem está em Cristo. Aí alguém, um pregador da justiça própria, ele vai dizer, ei, pregador de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor elas têm. Não tem nada a ver isso de fé com obra. Nada a ver. Mas eu fico querendo, não, porque Deus é bom, mas Ele fere. Ele mata, Ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Meu irmão, Ele mata, Ele fere. Eu não sei o dia que Ele quer matar, que Ele quer ferir, que Ele quer abençoar. Ei, Ele é Pai, Ele é bom, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por você. O que Ele tinha de melhor, Ele deu para te resgatar. Como é que Ele quer te matar? Pensa. Aí tem gente que eu brinco, ei, Jeová vai te pegar, viu? Ei, tu fica com medo ou tu fica animado quando eu digo que Jeová vai te pegar? Te anima. Eu quero que Deus me pegue. E de fato Ele já pegou. E quantas vezes Ele quiser pegar, melhor. Porque é bênção. Inclusive quando Ele vem trazer correção, é alinhamento. Ele não te corrige para te matar. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então a correção que vem do Senhor é porque Ele te ama. É porque Ele quer te ver bem, é porque Ele quer te alinhar. Quando você vem para a igreja, recebe aquela lapada santa de Jeová, aleluia. É para te alinhar também, porque Ele quer que você ande certo. Quando você corrige o teu filho, é porque você quer que ele cresça bem. Porque você quer que ele viva o que é melhor e você tem mais experiência do que ele. E eu quero ler com você, eu ia fazer isso nos primeiros minutos, eu vou fazer isso agora no final da pregação, que coisa. Uma passagem que está em Números, capítulo 13, versículo 27. E eu vou contextualizar para você rapidamente o que aconteceu aqui. Não precisa projetar ainda não, segura um pouquinho. O que aconteceu aqui? O povo estava no Egito, aprisionado. Faraó trouxe para o povo muito trabalho, porque Moisés chegou como o libertador, e Deus disse, vai falar com Faraó para libertar o meu povo, para vocês saírem para me adorar. Moisés vai e fala com Faraó. Faraó disse, vai nada. Vai nada. Vai não. E se esse povo está querendo adorar, porque o povo está fazendo pouca coisa. Ei, bota mais trabalho para eles. Estão querendo adorar porque não tem o que fazer. Dá mais trabalho para eles não adorarem. Aí, Faraó multiplicou o trabalho deles. Ei, trabalho produtivo é bênção da parte de Deus, mas cuidado com o trabalho que tira o teu tempo de adorar. Nem toda promoção vem da parte de Deus. A promoção que te afasta da palavra, que te afasta do caminho, ela pode vir do diabo também. E Faraó, que é uma figura do diabo, se levanta e diz, ei, dá mais trabalho para eles não adorarem. Aí, você sabe, vem as pragas sobre o Egito, tudo. O povo sai. Quando o povo está no deserto, já está chegando na terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, que era uma terra que já era do povo, e o povo abandonou e foi para o Egito quando se levantou a fome, e José governava o Egito. O povo foi pedir, os irmãos dele foram pedir comida a ele, pedir semente, ele disse, olha, traz painho,
busca o restante do povo e vem para cá. O povo se mudou e abandonou a terra. Quando Deus disse, a terra que eu já dei a vocês, vocês vão entrar na terra, era uma terra que já era do povo. Deus não era um líder do MST dizendo, vai lá, ou Deus não era uma questão assim, de vai tomar a terra dos outros. Deus disse, vai lá recuperar a terra de vocês. A terra já é de vocês. E quando o povo estava indo, estava no deserto, em determinado lugar, Deus falou com Moisés, manda um de cada tribo, eram 12 tribos, levanta um príncipe em cada tribo e manda eles irem lá olhar a terra, que eu vou dar a vocês. E eles vão, olham a terra e voltam. Quando eles voltam com um relatório. Olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, os frutos são grandes, só que lá está cheio de gigante. Só que o povo de lá é muito forte. O povo olhava para a gente como se a gente fosse gafanhoto. E a gente se via também como se fosse gafanhoto. Aí, 2 dos 12, 2 se levantam e dizem, ei, cala a boca, a gente vai subir, a gente vai possuir a terra. Deus é poderoso para fazer a gente viver o que Ele disse que faria. Deus é suficiente. Ei, quando Deus vai te dar alguma coisa, muitas vezes Ele te dá uma visão antes. E quando a visão é grande demais para o teu bolso, provavelmente ela veio da parte do Senhor. Quando a visão é grande demais para a tua sabedoria humana, é um bom sinal que ela veio da parte do Senhor. Quando você não consegue com a tua capacidade intelectual, natural, é um bom sinal que ela veio da parte de Deus. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável e ir lá amanhã e financiar um carro em 60 meses, uma parcela de 5 mil reais, se Deus não falou com você. Depois ainda bota na conta do pastor. Ou na conta de Jesus, né? Vou financiar esse carro em nome de Jesus. Aí Jesus diz, no meu nome. Tu sujou o teu nome, do teu pai, da tua mãe. Tu vai fazer no meu agora? Não seja responsável. Mas Deus, Ele te dá uma visão muitas vezes. E essa visão, ela vai te tirar de uma zona de conforto. Não vai ser algo natural. Não vai ser algo que você consegue sozinho. Se você consegue sozinho, provavelmente foi só uma ideia tua. Pode até ser bom. Mas é uma ideia tua. Mas quando Deus te mostra algo, Ele te mostra algo de acordo com a capacidade dEle, não com a tua. Ele disse, ei, a terra é essa. E o povo foi e olhou a terra, e está nessa passagem. Projeta aí, por favor, versículo 27. Relataram a Moisés, eu queria pegar umas 3 horas hoje, eu estou com muita pregação acumulada. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E vamos parar por aqui. No capítulo seguinte, capítulo 14, versículo 1, vai dizer, levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você entende o que está acontecendo aqui? Moisés, seguindo a orientação de Deus, disse, vão lá, olhem a terra, para vocês terem uma visão do que Deus nos deu. Eles vão, quando eles voltam, não dá não, dá para a gente não. Não dá para a gente, o povo é gigante, tem que parar de arrumar essas confusão, né, Lucas? Não dá para a gente entrar lá não. Aí 2, fazendo calar o povo, disse, eia, subamos animosamente e vamos possuir a terra. Deixa eu te dizer um resumo, esses 2 entraram, os outros não entraram. Por quê? Porque não descansaram na promessa de Deus. Não descansaram naquilo que Deus havia dito que faria.
Ei, quando Deus te diz alguma coisa, aprende a descansar. Aprende a confiar. Aprende que não é na força do teu braço, é na força do braço do Senhor. E o braço dele é suficiente para te fazer viver tudo aquilo que ele lhe disse. E o povo começou a reclamar. Ei, era melhor a gente ter morrido no Egito. Era melhor a gente morrer no deserto. Vamos levantar um capitão, um líder, para nos levar de volta. Ei, Deus com braço forte tirou o povo de lá. Deus com braço forte guiou pelo deserto. Mandava o maná, comida todos os dias no meio do deserto. A roupa crescia com o corpo. O calor do sol não os queimava de dia. O frio do deserto não os matava durante a noite, porque Deus os aquecia. No momento do calor, Deus era o refrigério. No momento do frio, Deus era o calor. Deus era tudo que eles precisavam. E eles, depois de terem vivido tudo isso, chegam lá e dizem: ei, era melhor a gente voltar para lá. Vamos levantar um capitão e vamos nos levar de volta para lá. E sabe que tem crente dizendo isso? Ei, parece que estava mais fácil quando eu estava no mundo. Parece que agora eu estou com o Senhor e parece que agora, quanto mais eu rezo, né, mais assombração aparece. Ei, meu irmão, Deus é suficiente, mas aprende a descansar nele. Aprende a confiar nele e aprende a declarar pela fé o que ele falou a teu respeito, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Ei, concorda com o Senhor e você vai ver os milagres acontecendo na tua vida. Concorda com o Senhor e você vai ver as intervenções divinas acontecendo na tua vida. Mas eu não posso emprestar minha boca ao diabo e querer que Deus faça por mim o que ele prometeu, se eu estou dando legalidade ao diabo com as minhas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Marcos 11, 22, 23, 24. Em verdade vos afirmo, tende fé em Deus, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que você crê e você fala é o que vai acontecer. O que você crê e você fala é o que você vai viver. Tu está satisfeito com a tua vida hoje? É o que você disse ontem. O que você está vivendo hoje é o que você dizia ontem. O que você vai viver amanhã é o que você está dizendo hoje. É o que você está chamando a existência com fé. Esses dias eu estava num barbeiro e tinha um outro barbeiro cortando o cabelo de outra pessoa. E ele disse... E eles rindo lá, se divertindo, brincando, conversando. E ele disse: eu já vi que eu vou ter raiva mais tarde, que eu estou rindo muito agora. Quando eu rio muito, é porque mais tarde eu vou ter uma raiva. Vê a fé. As pessoas têm medo de rir. Ei, não ria muito não, porque mais tarde tem uma notícia ruim. Você já esteve em um lugar se divertindo, brincando, rindo com a família, e de repente você começa a pensar: rapaz, e se quando sair daqui acontecer um acidente e alguém morrer? Já passou isso na cabeça de alguém? Na minha já. Um bocado de vez. Você está naquele momento de diversão. Mas será que isso é uma despedida? Tem um bocado de gente se identificando aí. Ei, meu irmão, o diabo vai querer estragar a tua diversão. Jogando ideias. Aí tu vai e confessa isso. Mais tarde eu vou ter uma raiva. Eu nem conheço ele, mas eu sei que ele teve uma raiva. Por quê? Porque ele declarou, porque ele chamou a existência. Ei, chama a existência o que a palavra diz. E descansa. Pare de querer controlar todas as coisas. Pare de querer correr e na força do teu braço você gerar todo o resultado que você quer. Ei, é na força do braço dele. E o que é que você faz? Crê, declara e descansa. Crê, declara e descansa. Crê, declara e descansa. Quanto mais rápido, mais energia gasta. Às vezes, para você ir mais longe, você precisa ir mais devagar. Tem um carro, eu acho que é o Bugatti Veyron, o carro mais rápido do mundo. Na velocidade máxima dele, eu não lembro qual é a velocidade, acho que é em torno de 300 e pouco, 400 km por hora. Na velocidade máxima dele, ele tem combustível para 7 minutos. Se ele chegar na velocidade máxima, ele só consegue rodar 7 minutos. Porque o combustível, pela velocidade, queima muito rápido. E acaba. Os pneus dele não suportam mais do que esse tempo também. Porque os pneus
se desgastam e se acabam por causa da alta velocidade. Um pneu de um carro comum não consegue chegar nessa velocidade. Se ele chegasse, o pneu iria se esfarelar, porque não está preparado para aquilo. Então, a velocidade muito alta, sem a preparação, vai trazer desgaste desnecessário. Tem gente que está querendo ir muito rápido, como se Deus estivesse atrasado. Ei, Deus não está atrasado. Calma. 2026 você pode chegar muito longe, se você confiar e for com calma, descansando, ouvindo a voz dele. Senhor, eu vou por onde? Por aqui. Senhor, e agora? Eu vou por onde? Ah, o Senhor não falou ainda não, então eu vou adiantar. Numa dessa, Saul perdeu o trono. Toda vez Samuel vinha sacrificar, antes de irem para a batalha, Saul disse, Samuel não veio ainda, ó, deixa que eu sacrifico, vamos sacrificar aqui. Samuel chega e diz, ei, quem te mandou fazer isso? O teu trono ia ser confirmado hoje para sempre, mas agora você foi rejeitado. Por quê? Passou na frente de Deus. Ei, não queira correr para passar na frente de Deus, não, é melhor tu ir devagar, ir vendo Ele, e ouvindo Ele, do que você ir rápido e passar na frente dEle. Toma cuidado no momento de tomar decisão, e eu não estou falando cuidado no sentido de medo, estou falando cuidado para ser guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito nas decisões, principalmente em decisões importantes, que vão definir o curso da tua vida. Tem gente que toma decisões importantes em momentos de pressão. Momento de pressão não é momento de tomar decisão, é momento de parar e ouvir a voz de Deus. É momento de parar e descansar na voz dEle. Momento de pressão, descansa. Aí sem pressão, passou aquele momento de pressão, aí senta e toma a decisão. Tem decisão que é como um corte de cabelo. Deu errado. Está aqui há 2 meses, 3 meses, está tudo certo. Mas tem decisão que é como uma tatuagem. Vai ficar para a vida toda. Então, esse tipo de decisão tem que levar mais tempo ainda. Mas pequenas decisões também. Aprende a ouvir a voz de Deus continuamente. Aprende a ser guiado pelo Espírito. Não é perca de tempo parar para ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, você ganha tempo. Se eu quero chegar num lugar, num determinado endereço, aqui no Janga, Pau Amarelo, e eu não sei onde é, e eu paro para colocar no GPS, não é perca de tempo parar para colocar no GPS, porque o GPS vai me guiar, vai me mostrar qual é o melhor caminho, vai me desviar se tiver alguma rota que esteja obstruída. Por quê? Porque ele vê de cima. Não, não vou parar para colocar no GPS não, eu vou andar, eu vou correr. Aí corre, entra na rua errada, entra em outra rua, pergunta a um, pergunta a outro. Ei, para perguntar quem sabe tudo. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sinto umas dores musculares nas costas. Já orei, já declarei, continuo crendo. Sou curado, mas eu sinto. E aí eu fui pesquisar, já fui para fisioterapeuta. Não, tem que fazer uns alongamentos e tal. Aí eu faço alongamento e dói. Aí eu comecei a fazer mais, e todo dia fazendo, e doendo. Eu disse, não, eu vou fazer muito, e vou forçando na dor, que aí na dor mesmo, o corpo vai se acostumar e vai passar. Aí eu fui pesquisando no ChatGPT, doutor, não é mais o Google, né? Aí eu coloquei uma foto de umas costas, marquei os pontos que dói. Aí eu coloquei lá, quando eu faço o alongamento, não dói. Quando eu volto para a posição original, dá uma dor forte. Aí ele disse, isso é uma síndrome neural e tal, os vasos ali, como é que chama? Os nervos fazem isso como uma proteção. Quando você faz um movimento brusco, ele, para proteger o músculo, ele dá um estímulo de dor. Então você tem que alongar e voltar devagar para a posição original, para que eles se acostumem em não sentir a dor e deslizem pelos músculos. Isso vai fazer parar de doer. Aí o que eu fazia, muita força, não, deixa doer mesmo que vai passar. Aí eu comecei a fazer com calma, devagar. Aí a dor começou a passar. O que era mais difícil, eu achava que era o que gerava mais resultado. O que era mais doloroso, eu achava que era o que gerava mais resultado. Mas não é o ir devagar que gera o melhor resultado. É o ir devagar que
não gera dor e gera uma recuperação. E às vezes você está querendo correr para gerar um resultado, está gerando dor. E Deus está dizendo, ei, devagar, calma. Calma, descansa em mim. Não precisa dessa velocidade toda, não. Não, vou correr atrás do prejuízo. Não, deixa o prejuízo ir embora. Corre atrás dele, não. Corre atrás do que Deus disse para você correr. Não, porque eu perdi tempo aqui e ali. Ei, Deus é remidor. A Bíblia fala sobre remir o tempo. Você sabe que você não consegue comprar o tempo de volta, mas você consegue ter um resultado mais rápido. O que poderia acontecer em 10 anos, pode acontecer na tua vida em 1 ano. Você pode ter em 2026 o resultado que você não teve em 10 anos. O grupo de música pode vir. Ei, Deus é aquele que acelera as coisas, sem que você precise acelerar, sem que você precise fazer força, Deus acelera. Quando você está dirigindo e você está acelerando, o carro está consumindo mais. Mas quando você está descendo uma ladeira, você pode tirar o pé do acelerador, que a velocidade vai aumentando progressivamente e o consumo vai caindo, sem consumir mais, sem fazer força a mais, fazendo menos força, tendo mais resultado. Ei, quando você pega a rota que Deus quer para a tua vida, vai ter pouca força e muito resultado. Vai ter pouca força e muita velocidade. Aprende a pegar o vácuo do Senhor. Certa vez eu vi um vídeo de um ciclista, de um caminhão, e ele estava pedalando atrás do caminhão. E o caminhão estava a cerca de 110 km por hora. A pessoa está do lado filmando, e ele filma o velocímetro do carro e filma o ciclista. Ele está pedalando pouco, e ele está bem coladinho no caminhão. Você sabe o que ele está pegando ali? Chamado vácuo. A resistência do vento, quem está pegando é o caminhão. A força quem está fazendo é o caminhão. E ele está ali naquela brechinha perto do caminhão, onde o vento não pega ele, onde a resistência do ar não pega ele. E ele está no vácuo do caminhão, em alta velocidade com pouca força. Ei, 2026 para muita gente aqui vai ser um ano de alta velocidade, com pouca força. Grande produtividade, com mais descanso. Você já fez muita coisa com a força do teu braço e não conseguiu o resultado esperado. Agora o Senhor diz para você, ei, deixa comigo agora. Ei, olha para mim, descansa em mim. Segue os meus passos, vem com calma, você vai chegar lá mais rápido. Mas Senhor, como é que eu vou chegar mais rápido? Mas com calma. Certa vez o pastor Humberto pregou, em 2016, uma mensagem que ele intitulou de Rotas de Misericórdia. E ele disse que o Senhor iria levar pessoas ali por caminhos mais distantes para a pessoa chegar mais rápido. E ele deu um exemplo de um lugar que ele estava, fora do Brasil, e ele precisava chegar numa igreja que ele ia pregar, e a rota do GPS deu uma volta grande. E ele viu que tinha um caminho bem mais perto, mas ele seguiu aquela rota do GPS. E ele pegou um caminho muito bonito, conheceu lugares bonitos, passando de carro. E ele, quando chegou no destino, ele soube que aquela outra rota tinha havido um acidente naquele lugar. E aquela rota ficou obstruída, bloqueada. E ele trouxe para a gente a mensagem: e ei, às vezes Deus vai te levar por mais distante, mas vai ser mais rápido para você chegar. E naquele ano, por exemplo, a gente estava querendo casar. E a gente estava ainda sem os recursos, crendo para o recurso. E numa das idas a um monte, orando, o profeta se levantou e disse: ei, vaso, se eu estou vendo uma honra chegando para você. Porque o profeta de monte, ele tem um trejeito diferente. Tu é militar, né? Sou. Se eu estou vendo uma honra chegando na tua farda. Ele disse: se tu vai viajar no pássaro de aço. Traduzindo, avião. Mas é mais um pano. Vai viajar de avião. Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Não, pássaro de aço é mais profético.
Pássaro de Aço. Você vai para outro estado. Você vai trabalhar lá. E você vai trazer a provisão de lá. Ele disse, ela não vai não. Para essa viagem não, é só o Senhor. Aí eu disse amém. Só que eu disse amém por fora, mas por dentro eu estava, eu sou militar estadual. O irmão está dizendo que eu vou trabalhar em outro estado. Como é que eu vou trabalhar em outro estado, Vaz? Mas só comigo, né? Você, graças a Deus, nunca duvidou, né? Nunca. Mas eu ainda, né? Aí eu disse, como é que eu vou viajar para outro estado? Aí passa um tempo, vem uma proposta. Ei, foi indicado para trabalhar nas Olimpíadas. Passar 3 meses em Brasília e 3 meses no Rio. Tu quer? Aí eu disse, rapaz, eu nem lembrei da palavra. Rapaz, sei não, acho que eu não vou não. Acho que eu não vou não. Aí depois, resumindo a história, o tempo já está acabando, já está olhando pro relógio, tem calma. Eu estou com saudade de pregar. Aí, fui. 6 meses fora. Nesse tempo eu ganhei um trocadinho a mais. Quando eu fui para o Rio de Janeiro mesmo, a gente tinha umas diárias. Aí porque a demanda estava maior lá, os preços aumentaram. Aí aumentou 150% a diária. Aí o que eu ganhava de diária lá, fora do meu salário, R$550 por dia. Todo dia. Aí pingava por semana, mas todo dia, 550. A cada 2 dias era 1.100. Eu sei que para você não é nada, mas para mim era. Ainda é. Imagina na época. 1.100 a cada 2 dias. E fora o salário. Meu amigo, toda vez que eu olhava a conta, eu dizia, glória a Deus. É bom demais ser crente. Eu olhava aqui. Aí voltei. Quando eu voltei, eu já voltei de casamento marcado. Eu voltei e já estava marcado já. A gente casou naquele mesmo ano, novembro. O Senhor me levou para mais longe para acelerar um processo aqui. Ei, não questiona as rotas que Deus coloca para você. Não questiona as formas que Deus trabalha com você. Apenas descanse. E voe no pássaro de aço. Voe nas asas do Espírito. Para onde Ele te guiar, vá descansando. Vá descansando. Isso eu já contei essa história. Tinha uma pessoa que me perseguia muito na minha profissão. Toda vez que ele me via, ele queria me derrubar. E pela posição hierárquica dele, ele conseguia. Foi uma das pessoas que mais me ajudou na minha profissão. Porque toda vez que ele me derrubava, Deus me colocava num lugar melhor. Aí eu volto, vou almoçar no meu trabalho, estou na rua, quando eu estou passando, de cara com ele. Ei, peixe. Voltou da Força Nacional, da missão que eu tinha ido. Aí eu disse, voltei, comandante. Você está por onde agora? Misericórdia. Eu disse, eu estou aqui em tal lugar. Ele está em qual sessão? Ele queria saber exatamente, uma pessoa que me amava muito, queria saber exatamente onde eu estava. E eu, né, crente, né, podia mentir. Se eu estou em tal lugar. Aí ele, sucesso, obrigado. Aí eu fui lá e disse, pessoal, deixa eu me despedir de vocês. Foi muito bom esse tempo aqui. Poxa, na outra semana, ei peixe, toma teu documento de apresentação, não trabalha aqui mais não. Vai lá para tal lugar. Aí eu fui. Fiquei triste na hora, a forma como aconteceu. Inventou mentira de mim, fui, bem. Na hora você sente, mas logo você lembra. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu fui para casa cantando, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chego em casa, coloquei o som bem alto no apartamento, nem podia. A vizinha vivia reclamando e eu nunca tinha botado som alto. O administrador do prédio ia lá, chegava na porta e voltava. Aí ele me dizia depois, eu fui na tua porta já várias vezes, que a vizinha reclamou do som. Eu cheguei lá, o som estava baixo. Aí eu nunca te chamei porque nunca estava alto. Aí nesse dia, meu amigo, Ele continua sendo bom. Bem alto, o máximo. A gente morava no 2º andar. A Adriana chegou, quando cruzou, virou na esquina, o prédio era de esquina. Eita, tá tendo festa no prédio. Era nada, a festa era no apartamento. Ele continua, e as lágrimas descendo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Passa um tempo, pouquíssimo tempo. Eu recebo uma ligação. Ei, quer vir trabalhar comigo? A pessoa que eu trabalhei, que era uma grande autoridade no país, trabalhei nas Olimpíadas, veio trabalhar em Pernambuco. Você quer vir trabalhar comigo? Já que o senhor insiste,
Aí fui trabalhar com ele. E a pessoa que me derrubou, que era de um altíssimo escalão no estado, essa pessoa que veio estava acima dele. Eu olhava naturalmente, eu dizia, rapaz, tá ruim para mim, porque quem quiser me ajudar está abaixo dele, naturalmente falando. Eu acho que Deus olhava e ria. Fica quieto, tu não sabe o que eu estou fazendo. Fica quieto, tu não sabe o que está acontecendo. Ei, no momento de pressão, louva ao Senhor. Ei, no momento de pressão, deixa a tua boca falar palavras de louvor, de adoração ao Senhor, porque Ele continua sendo bom, Ele continua cuidando de você. E o teu descanso do caráter dEle acelera processos na tua vida. A tua capacidade de descansar na presença dEle aumenta, acelera a velocidade das coisas que Ele tem para fazer na tua vida. Por quê? Porque descansar é uma prova de fé. E a fé faz o quê? Agrada a Deus. E a fé gera o milagre que você está querendo. A fé gera o milagre que você está esperando. Ei, não importa se naturalmente falando ninguém pode te ajudar. Deus pode te ajudar. O coração do rei está na mão do Senhor. E Ele inclina para onde Ele quiser. Ei, o teu nome será falado em círculos que você nunca entrou. Ah, isso é para todo mundo. Não é. Mas tem gente que está crendo, está recebendo. O nome de pessoas aqui estarão sendo falados em círculos que você nunca entrou. Alô? Sim, é ele. Não, porque seu nome foi indicado. Meu nome foi indicado aí. Nunca nem mandei currículo para ele. Mas não diga isso não, viu? Nunca nem mandei currículo para ele. Ah, bem, ok, tudo bem. Tal dia, tá bom, eu vou, eu posso. Ei, me dê um testemunho depois, viu? Gosto quando eu recebo. Hoje mesmo recebi um testemunho, a irmã dizendo, ei, pastor, para a glória. E o dinheiro preso, o Senhor liberou uma palavra aqui há um tempo. Que Deus estaria pegando processo de pessoas que estavam embaixo, colocando em cima. Um dinheiro dado como perdido. O advogado liga, ei, saiu para você. E para os outros que estavam no processo não saiu não, então fica quieta. Não fala nada não. Meu Deus do céu. Como é que sai para tu e não sai para os outros? E tu era o último da fila. Ei, não precisa saber como foi não. Precisa saber quem foi. Foi Deus. Aprenda a descansar. Descansar na presença. Sabe aquele pai que está na piscina? O filho está fora. E ele diz, pula. E o filho não sabe nadar. A piscina é bem mais funda do que o que a criança pode. E ele pula. Por que ele pula? Porque ele sabe que tem um pai para segurar. Ele sabe, eu não consigo, eu não sei nadar, eu não consigo lidar com esse ambiente. Esse ambiente não é propício para mim, mas o meu pai está lá dentro, então eu posso pular. Ei, se veja agora como uma criança na borda da piscina, no reino espiritual, e o teu pai está dentro dizendo, ei, pula. Ei, pula, fica de pé, tu não vai pular sentado. Ei, pula nos meus braços, eu estou cuidando. Ei, descansa em mim, eu estou preparado para cuidar de você. Ei, te prepara para entrar em 2026 como nunca. Te prepara para fazer de 2026 o melhor ano da tua vida. De quem depende isso? De Deus? Não, a parte dele ele já fez. Depende de mim, de você, de descansarmos nele, de confiarmos nele, de crermos, de andarmos por fé e não pelo que vemos. Porque existe um favor disponível para a tua vida. Existe um favor que vai te levar a lugares que você nunca chegou. Todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares
de onde eu nem imagino. E eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Quanto mais expectativa, maior a frustração quando não acontece. Ei, a fé, ela tem uma expectativa. A fé tem uma expectativa. Na fé não há medo, porque a fé é em Deus. Deus é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ei, não existe medo na fé. Ei, confia, pula na piscina. Ele está cuidando. Aí o medo de não gerar expectativa te impede de viver o que Deus tem para você. É porque eu já me frustrei tantas vezes. Sabe que tem frustração que a gente vive, que a gente está querendo fazer o resultado da força do braço da gente. Mas tem uma hora que a gente diz: Senhor, eu confio no Senhor. Está contigo. A Bíblia diz para lançar sobre ele toda a ansiedade. A palavra no original para lançar é a mesma palavra usada quando alguém pega um peso e lança sobre um animal de carga. Se eu estou com algo pesado, eu não coloco devagar no animal. Eu pego e jogo porque é pesado. E ele diz: lança sobre mim toda a ansiedade. Ei, troca o fardo comigo, porque o meu fardo é suave, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ei, Deus não quer colocar um peso sobre tu, não. Deus não está te cobrando um resultado extraordinário. Deus está te cobrando descanso. Se esforçar para entrar no descanso. Não é se esforçar para gerar o resultado, é se esforçar para entrar no descanso. Você vai viver coisas extraordinárias. Você vai entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Mas você tem tido alguns vislumbres. Deus tem te mostrado algumas coisas, alguns pensamentos que vêm, alguns flashes. E às vezes você pode pensar que é só um pensamento. É Deus te dando uma visão. Você vai ver os lugares que Deus vai te fazer chegar. Os acessos que Ele vai dar.
Guarda o teu coração, mantenha alinhado. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aí ele recebeu a palavra. E você faz o quê? Você celebra com ele. E quando você celebra com ele, você se habilita para receber para você também. A história conta que um profeta falou para um ministro jovem certa vez: ei, o Senhor vai exaltar teu nome sobre essa terra. O Senhor vai te dar um grande ministério. Você vai ser conhecido, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Aí o outro que estava do lado disse: ei, ele não quer não, eu quero. Eu estou dizendo que você não quis não, você recebeu. Eu estou dizendo que você pode receber por associação. Sei, eu quero, tá bom. E esse outro ministro, eu não vou falar o nome dele, você pode não gostar dele, mas com certeza você conhece. Esse que disse eu quero. É um dos pastores mais conhecidos do Brasil. Se eu quero. Ei, você tem que ser fominha com as coisas de Deus. Ei, eu quero. O pastor falou aí, é pra mim. Ei, essas palavras que liberou de acesso e ligação, é pra mim. Eu recebo, eu quero, eu creio, é meu. Ei, ainda esse ano tem gente que vai viver coisas extraordinárias. Entra em 2026 com os 2 pés na porta, mano. Sabe quando alguém vai arrombar uma porta? Ele coloca um pé na porta, né? Um pé no chão e o outro na porta. Mas sabe aquele que vem correndo e dá uma voadora com os 2 pés na porta? Entre 2026 assim. Não é com o pé direito não, é com os 2 pés na porta. Se a porta não abriu ainda, se joga, meu amigo. Se joga com os 2 pés. E se eu cair? Cai nada, Deus segura. Se lança. Se lança. 2026 está chegando, não. Você está chegando em 2026. Não é o ano que vem, não. É a gente que vai. É a gente que avança. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu aproveito para perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Está aberta a porta, pode continuar. Se você ainda não fez Jesus Senhor da tua vida, essa porta você não precisa nem entrar com os 2 pés, porque ela já está aberta. É só você vir, caminhar. A porta está aberta e o Senhor está de braços abertos te esperando. Quem é você que precisa tomar essa decisão por Jesus? Levanta a tua mão, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, vai celebrar a tua vida, celebrar essa decisão. Não, deixa passar isso, passar aquilo, que aí eu rei. Vem agora. Já entra 2026, já com o Senhor. Já assegurado. Tem alguém? Levanta a mão. Perde tempo não. Alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Levanta a mão no seu lugar. Ei, Deus ele cura. Deus faz milagres, viu? Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Tem alguém? Levanta a mão, pode ficar com a mão levantada no seu lugar, levanta bem alto. Quem estiver perto, coloca a mão sobre essas pessoas. Olha à tua volta. Vê se tem alguém com a mão levantada. Pode colocar a mão sobre o ombro, sobre a cabeça. Toca mesmo. Toca mesmo, nós como igreja. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade no corpo dos nossos irmãos. Declaramos que o corpo funcione perfeitamente. A lei do Espírito de vida opera em seus corpos. E na autoridade do nome de Jesus nós damos uma ordem: sejam curados agora, em nome de Jesus. Amém. Já é. Aleluia.
Aleluia. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira estaremos juntos, celebrando, pregando a palavra e nos preparando para entrarmos com tudo no ano que Deus preparou para nós. Deixa eu dizer para você, Deus já passou por 2026, Ele já passou por 2027, Ele já passou por 2028, Ele não vai ser pego de surpresa em nada. Ele é o teu protetor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor. Ele vai te conduzir, não precisa temer. 2026, se alegra, gera expectativa. Como aquele menino que mora longe da praia, que era eu. Amanhã a gente vai pra praia. Meu amigo, dormia não. Era uma dificuldade para acordar para ir pro colégio. Mas para ir pra praia... Ó, meu filho, tá chovendo. Não, pai, como assim mesmo? Antes do pai acordar, já tá lá acordado. Hoje a gente vai pra praia. Mas tá chovendo e eu tô nem aí pra chuva ou pra sol. Eu quero ir pra praia. Expectativa. Ei, entra 2026 com essa expectativa. Eita, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. O melhor ano que eu já vivi até agora. Tá chegando. Tá chegando, ano de sonhos realizados. Tá chegando. Gera expectativa. E curte. Aproveita. Existe um favor que abre as portas do impossível, traz respostas de lugares de onde eu nem